Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai aprender como que a gente pode importar vários arquivos de uma só vez aqui para dentro do Alteryx Design. Já começando aqui no Alteryx, vamos primeiro importar um dos nossos arquivos para vocês entenderem qual é o modelo, como estão organizadas essas colunas, o nome das colunas e o estilo de arquivo. Eu vou selecionar o arquivo aqui na nossa pasta, um arquivo aí que já tem o nome de janeiro 24. Vou abrir aqui e vou escolher a aba, né, que só tem na verdade uma aba dentro desse arquivo. Vou executar o fluxo de trabalho. Aqui na janela de resultados, deixa eu só tirar minha cara da frente dela, a gente consegue ver que a gente tem uma coluna aqui chamada atuação, a coluna chamada nome, e aí na sequência a gente vai ver um monte de número, que na verdade estão representando aí os dias, e aqui a gente tem a representação de uma escala de trabalho aqui dessas pessoas, e aqui no final a gente até tem a referência de gorjeta, de receita, mas enfim, é importante a gente entender a estrutura das colunas aqui. A gente tem uma coluna atuação, nome, e a gente tem os números que representam os dias, tá? E agora eu vou trazer os outros dados, deixa eu abrir aqui o Explorer. E aqui na nossa pasta de 2023, eu tenho os anos de dezembro e novembro. Eu já vou selecionar eles e vou arrastar eles diretamente aqui para o Alteryx também. E a gente vai ter que escolher a aba de cada uma delas. Eu só tenho uma aba dentro desses arquivos. E ele já trouxe aqui para mim. Vamos colocar aqui perto. Então a gente já colocou aqui. Essa é a maneira, vamos dizer assim, simples e mais manual de a gente importar vários arquivos. Depois de executar o fluxo de trabalho, é só para vocês verem que eles têm a mesma estrutura. Ó. E o mês de novembro aqui até tem o dia 31 também, tudo escrito inexistente aqui, porque o dia 31 não existiu de fato em novembro. Acho que nenhum novembro, né? E dezembro aqui também, a gente repara que esse arquivo também tem essa mesma estrutura. Atuação, nome e os dias, ok? Então, se a gente simplesmente colocasse uma ferramenta união, que a gente encontra aqui na categoria junção, a gente consegue conectar esses vários arquivos. Depois de executar, a gente vê que todos eles se uniriam aqui, né? Então, a gente vê que cada um tem aí ó, 18. Acho que todos eles têm 18, exatamente, tem 18 linhas, dá para ver aqui na janela de resultados. E aqui no final a gente vai ter as nossas 54 linhas, então a gente teria aí todas as colunas certinho. E todos os dados dos três arquivos, tá? Agora eu vou mostrar um jeitinho que a gente tem para quando a gente tem os arquivos na mesma pasta e eles têm a mesma estrutura. Deixa eu voltar para cá agora. Por exemplo, eu vou deletar aqui o mês de novembro. Reparem uma coisa, no arquivo aqui de dezembro, eu sei que o arquivo de novembro está lá dentro. Se eu trocar aqui, por exemplo, o nome do começo do arquivo, que eu sei que tem o novembro 23, o dezembro 23, e trocar essa parte de dezembro por um asterisco, isso é o que a gente chama aqui dentro do Alteryx de wildcard, que é como se fosse um coringa, um caractere coringa. Então, ele representa, vamos dizer assim, qualquer coisa, e qualquer quantidade de qualquer coisa, tá? Então, ele vai tentar procurar arquivos, no caso aí, que tenham qualquer coisa e terminem com 23 e depois sejam desse formato do Excel, né? O XLSX. Se eu executar aqui o nosso fluxo de trabalho, para aí também que ele trouxe agora ó, 36 linhas, então ele trouxe também as linhas de novembro. E aí você até perguntaria, como é que eu faço a diferença aqui, né, nos dados entre eles? Aqui na nossa input data, a gente tem uma opção aqui, que é para input data poder exportar também o nome do arquivo como uma coluna dos seus dados. Então a gente consegue fazer isso para os dois inputs, por exemplo, ó, file name only, e agora a gente executa novamente. E aqui no finalzinho, a gente vai ver que uma coluna nova apareceu exatamente com o nome do arquivo. Então a gente tem janeiro de 2024, dezembro de 2023 e novembro de 2023, que é a coluna que você pode usar aí para transformar isso para uma coluna de data mesmo e brincar com isso. Beleza, essa é uma maneira manual. Aqui se tivessem outros arquivos de 2023, ia importar isso automaticamente aqui para dentro também. Agora, por exemplo, se começassem a aparecer novos arquivos de 2024, a gente teria que fazer a mesma coisa aqui para você, toda vez que rodasse o fluxo, já importasse automaticamente. Transformasse, por exemplo, o janeiro
para o asterisco também, e assim ele importaria. Como a gente só tem janeiro lá dentro, ele vai importar só o janeiro. Mas, na verdade, se quando colocassem o fevereiro lá dentro, colocassem o março, ia trazer todos esses arquivos ao mesmo tempo, tá? Agora, pensa uma coisa, para tornar isso mais dinâmico ainda, tá? Imagina que vai chegar no ano de 2025. Aí você teria que vir aqui, adicionar uma nova input data, apontando para a pasta de 2025, colocar também o nome com asterisco, e assim para cada ano você ia ter que dar uma manutenção nesse fluxo de trabalho. Então existem maneiras mais dinâmicas de fazer essa importação, tá? Outra coisa que é importante falar também, o asterisco ele só vai importar arquivos que tenham essa estrutura idêntica. Então, por exemplo, se os meses aqui não tivessem até, por exemplo, o 31 aqui com inexistente, que é o caso de novembro, novembro tem o 31 inexistente, ele não ia puxar, ele ia pegar o primeiro arquivo e ele só ia importar aqui para dentro do Alteryx os arquivos que tivessem exatamente essa mesma estrutura. E por estrutura eu falo o nome das colunas e todas as colunas iguais a esse primeiro arquivo importado, tá? Então vamos lá para a nossa segunda maneira de importar arquivos de uma só vez aqui para dentro do Alteryx Design. E vou apresentar para vocês aqui uma nova ferramenta aqui. Uma ferramenta que chama Directory, que ela, na verdade, ela não vai trazer os dados, mas ela vai trazer as informações de dentro de uma pasta como dados aqui para dentro do Alteryx. Se eu apontar aqui para a página 24, vocês vão ver que ele vai trazer exatamente a informação do que tem um arquivo lá dentro, que é o arquivo de janeiro. Né? Se eu abrir um pouquinho aqui para vocês verem, o dado que está aqui nessa coluna full path é exatamente o caminho completo aqui, ó. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso limitar o nome do arquivo que eu quero que ele já traga, ou até inclusive o formato. Por exemplo, se eu colocar aqui no final, tá vendo que você tem asterisco, ponto, asterisco? Esse asterisco aqui é exatamente o nosso wildcard, ou seja, é qualquer arquivo, o ponto que define qual seria a terminação dele para qualquer terminação. Então eu posso, por exemplo, tirar esse asterisco do final e especificar que eu quero só arquivos de Excel, por exemplo. Ele traria qualquer arquivo dentro dessa pasta de Excel, entende? Agora, por exemplo, se eu apontar para a pasta dados aqui em cima e executar o fluxo de trabalho, ele vai dizer que tem um arquivo lá dentro que é o arquivo salário. Lembra dele? Agora, existe a opção de eu marcar aqui, ó, de incluir os subdiretórios. Vou executar novamente. Olha só agora que legal. Além do arquivo de salário, ele traz para mim o arquivo de dezembro, novembro e janeiro. Na verdade, ele não trouxe o arquivo. Ele trouxe a informação de que existe um arquivo, qual que é o caminho desse arquivo e tudo mais. Então, agora eu consigo usar uma outra ferramenta que chama Dynamic Input. E se você não quiser procurar na sua aba de desenvolvedor, que tem um bocado de ferramenta lá, você pode simplesmente digitar o nome dela aqui, ó, Dynamic, e procurar, enfim, o input, né? Porque a gente tem o Dynamic Input, Rename, Dynamic Select, Dynamic Replace, tem várias outras Dynamic ferramentas aí. Vou trazer o Dynamic Input para cá. E aqui no Dynamic Input, como é que eu configuro ela para trazer agora de fato os dados de todos esses arquivos? Primeiro eu preciso fornecer para ela um modelo, ou seja, qual modelo que se espera desses vários arquivos que vão ser importados. Então vou lá selecionar, e aqui está até nos recentes, ó, dá para selecionar aqui o de janeiro. A aba é a Sheet 1 mesmo, que é a única aba dos arquivos. Se eu quiser também marcar para trazer o nome do arquivo, ó, só para a gente ficar ciente que a gente importou os arquivos certos. Vou dar OK. Pronto, a gente tem um modelo e aqui eu tenho duas opções. Se for uma query de SQL, de SQL, apontando para o banco de dados, você tem algumas opções aqui de modificar essa query. E para a gente vai só alterar aqui como é que ele vai ler esses arquivos. Então a gente tem que escolher a partir de qual campo que ele vai fazer essa leitura dinâmica. A gente já sabe que o nome dos nossos arquivos está aqui dentro de full path. Na verdade, não é nem o nome, né? É o caminho completo. E o que a gente quer que o Dynamic Input faça? A gente tem algumas opções, mas a opção que a gente precisa é essa que substitui o caminho completo, que é o que a gente tem dentro do full path, tá? E aqui eu posso clicar em aplicar ou, enfim, executar simplesmente o nosso fluxo de trabalho. Vou até tirar minha cara aqui de novo. E agora ele acusa para a gente o quê? Ele importou os arquivos de dezembro, de novembro e de janeiro. Mas ele aplicou um erro aqui que ele falou que, olha, o arquivo salário não tem o mesmo formato dos outros. Então ele não importou o arquivo salário. E ele gerou, né, um erro aí no caso, mas importou os nossos dados aqui
para dentro do workflow. Se a gente confirmar aqui no file name, na coluna, onde tem dezembro, novembro e tem janeiro de 2024 também. E como é que a gente faz para tirar esse arquivo salário? Simplesmente você pode aplicar um filtro aqui e remover todo o file name, por exemplo, que comece com o nome salário, se você quiser. Então aqui ele traz, vamos dizer assim, os metadados desse arquivo, informações sobre os arquivos, e aqui no Dynamic Input é que ele faz, de fato, a importação dos dados dentro desses arquivos para dentro do seu fluxo de trabalho, tá? Agora vamos pensar uma coisa, e se o arquivo de novembro não tivesse o dia 31 lá dentro? Vamos abrir ele aqui rapidinho e vamos deletar essa coluna. Bom, entrei no arquivo de novembro. Vou deletar essa coluna aqui, ó. Excluir, vou salvar, fechar o arquivo, voltar aqui para o Alteryx e executar o fluxo de trabalho. Ele vai acusar agora para mim que novembro tem um número diferente de campos, ou nome diferente de campos pode ser também, do que o primeiro arquivo no set, ou seja, do arquivo que a gente colocou como padrão aí para a gente. Então agora a gente vai aprender um jeito um pouco mais avançado ainda de fazer essa importação dinâmica de vários arquivos de uma só vez, tá? A gente vai aprender rapidinho como a gente vai construir uma macro bem simples para resolver esse problema para a gente, tá? Por enquanto, a gente vai deixar aqui os nossos arquivos, porque a gente vai precisar dessas informações aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo fluxo. Você lembra que no Dynamic Input a gente colocou um arquivo de exemplo? A gente vai fazer algo parecido, mas com a própria Input Data mesmo. Vou trazer a ferramenta para cá, né? Fazer a conexão aqui. Vamos com o arquivo de janeiro novamente. E olha que legal, aqui dentro eu já vou fazer, por exemplo, a transformação dos dias numa coluna de data, que é algo bem comum a se fazer também. Vou colocar aqui para ele trazer o file name também, para a gente fazer essa identificação dos nossos arquivos importados. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai transformar todas essas colunas em uma coluna de data, né? E as informações que vão seguir com ela. Então eu vou aqui na categoria de transformação e a gente vai trazer a transpose. Deixa eu agora tirar minha cara aqui da frente de novo. Então, primeiro, as nossas colunas-chave vão ter que continuar sendo atuação e nome, tá? E aí você vai ver que ele já desmarca automaticamente aqui de baixo. E todas as outras, né? E a gente também vai precisar marcar o file name. Vou executar aqui. Repara agora na saída aqui da transpose. Ele pegou as nossas colunas, que a gente chamou de colunas-chave, e manteve elas. E fez essa transposição aí para o nome das colunas virar uma coluna e as informações virem aqui na sequência. Tanto você pode ver até que o número de linhas cresce bastante, né? A gente tinha 18 linhas, cresce aí para 558, sem problemas para o Alteryx. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente quer que isso aconteça dinamicamente para todos os arquivos. Por quê? A partir do momento que eu faço isso, a gente consegue estabelecer um padrão de colunas, ou seja, qualquer arquivo que entrar aqui, independente da quantidade de dias que ele tiver, ele vai sair daqui com exatamente essas 5 colunas, entende? Então, para fazer essa exportação para o nosso fluxo original, a gente vai precisar adicionar o que a gente chama de macro output. E vocês vão ver daqui a pouco que essa macro output, na verdade, ela se torna uma âncora de saída lá no nosso fluxo original. Porque, na verdade, uma macro é o quê? É um fluxo de trabalho que você cria separadamente que se transforma numa ferramenta para você usar no seu fluxo de trabalho original. E aqui a última coisa que a gente precisa fazer, a gente trazer um control parameter, que é o que vai dizer o seguinte: através desse control parameter, a gente vai dizer, executa essa macro para essas linhas aqui. E essas linhas daqui vão ser o quê? Vão ser o caminho dos nossos arquivos. E ele vai fazer uma substituição aqui na nossa Data Input. Quando eu conectar aqui, uma Action Tool vai aparecer automaticamente. E essa Action Tool é o que vai dizer o que deve ser substituído aqui dentro dessa ferramenta. Então aqui a gente tem as opções do que a Action Tool pode substituir. Na verdade, a gente quer substituir o caminho aqui completo. E aqui um detalhe importante. Esse caminho completo, vou até abrir aqui mais um pouco, é para que ele tenha o nome da aba no final do nome do caminho. Então aqui a gente vai fazer a substituição e a gente vai substituir aqui embaixo especificamente
tudo que não for o nome da aba. Então, a partir dos 3 pipes aqui, ó, eu preciso deixar só até o finalzinho XLSX, porque é isso que a gente quer substituir de fato dentro dessa input data aqui. E agora, para eu conseguir usar essa macro no nosso fluxo de trabalho original, eu vou precisar salvar ela primeiro, tá? Então, vamos salvá-la aqui no nosso computador. Vou trazer aqui para a gente a telinha do Explorer, que foi aberta. Ó, estou dentro da nossa pasta, vou salvá-la aqui dentro da nossa pasta também. Ó. Multi Input, vamos colocar assim o nome dela. Vou salvá-la aqui. E agora, nesse momento, não feche a sua macro, porque facilita na hora de você inserir aqui no fluxo de trabalho original. Então, vamos aqui apertar o botão direito do mouse em qualquer lugar aqui da tela, essa parte branca da tela. A gente vai inserir, e aqui a gente vai inserir, no caso, a última opção que aparece para vocês é a macro. E aí, como ela já está aberta no nosso, como um outro fluxo de trabalho nosso, ela vai ficar aqui a opção dela para você selecionar. Se você tivesse fechado ela, era só clicar aqui em Browse e escolher, procurar onde ela está e escolher ela lá. Mas como ela já está aqui, vamos inserir. E aqui eu vou precisar selecionar, ou seja, o control parâmetro que a gente colocou lá dentro, a gente precisa escolher qual é esse campo que vai fazer a substituição lá dentro da macro. E a macro Output dentro da nossa macro, aquela ferramenta, virou a âncora de saída aqui, tá? Então vamos executar o nosso fluxo de trabalho. Agora a gente pode ver aqui que todos os arquivos foram importados aqui para dentro e já nesse novo formato que a gente estabeleceu dentro da macro. A gente tem todas as informações de dezembro, de novembro e de janeiro. Então pronto, é isso aí, a gente conseguiu aprender nesse vídeo como a gente consegue fazer a importação de vários arquivos de uma vez aqui para dentro do Outlook Designer. E a gente aprendeu isso de várias maneiras diferentes, né? A gente viu que, geralmente, o que a gente faria colocando todos os inputs e a ferramenta União, a gente pode usar o Wildcards, a gente pode usar o Dynamic Input, e aí essas maneiras têm alguma restrição, que os arquivos têm que ter a mesma estrutura de colunas, e a gente viu aí uma ótima opção bem mais flexível, que pode tornar a sua entrada bem mais dinâmica, que é uma macro de importação de vários arquivos super simples também. Então a gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.